Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 30. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Você já foi julgado por estar perto de alguém que não era bem visto? Ou pior, já julgou alguém por isso? Você já julgou pessoas por estar perto de outras que não são bem vistas? Os fariseus e os seus mestres da lei, eles murmuravam contra os discípulos de Jesus, fazendo essa pergunta: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores? Hoje, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 30, vemos Jesus sendo criticado, mas não por fazer o mal, mas por fazer o bem a quem ninguém queria por perto. Jesus estava fazendo o bem àqueles que eram criticados, rejeitados. E essa palavra, ela é atual, ela é muito atual. É para os nossos dias de hoje. O Evangelho de Lucas, ele é conhecido como o Evangelho da Misericórdia. Lucas, ele mostra um Jesus próximo dos pobres, próximo das mulheres, dos marginalizados, dos pecadores. E no capítulo 5, Jesus chama Levi, que é Mateus. Ele era cobrador de impostos. Lá naquela época, os cobradores de impostos, eles eram considerados traidores do povo, porque eles trabalhavam para o Império Romano. E muitas vezes eles cobravam além do que era justo. Eles cobravam a mais. E Levi, ao ser chamado por Jesus, ele deixa tudo. Ele deixa tudo e segue Jesus. E ele oferece um grande banquete em sua casa e convida outros cobradores de impostos também para este banquete. E nesse momento que surge o versículo 30. Os fariseus, eles murmuravam: Por que vocês comem e bebem com pecadores? Para os religiosos daquela época, sentar-se à mesa com alguém significava comunhão, aceitação, vínculo. Eles acreditavam que a santidade estava na separação. Eles acreditavam que a santidade era separar aqueles que viviam conforme as leis daqueles que eram pecadores. Mas Jesus, ele mostra que a verdadeira santidade está na transformação pelo amor. Jesus não participava do pecado, não. Ele participava da vida da pessoa para resgatá-la. Ou seja, ele ia para o meio dos pecadores, no convívio dos pecadores, mas não para pecar, não para participar dos pecados, mas sim para salvar aquelas pessoas. E no versículo seguinte, que é o 31, ele diz: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Imagina uma cena no hospital, os médicos todos ali e as pessoas saudáveis, sem sentir nada, indo consultar. Não faz sentido, não é mesmo? Se os médicos estão ali para os doentes. Hoje ainda existem fariseus. Infelizmente, está repleto de fariseus para todos os lados. São aqueles que julgam quem está tentando recomeçar. São aqueles que criticam quem se aproxima de alguém com passado. Mas agora reflete, quem não tem um passado? Esses fariseus que vivem hoje, eles exibem santidade, de repente nas redes sociais, no grupos de amigos, mas não praticam misericórdia. Eles fazem caridade para aparecer, não por compaixão. Colocam o nome das pessoas para quem ajudaram, buscando por reconhecimento, não fazendo de coração. Jesus, ele nos ensina algo além, profundo, verdadeiro. Não é se afastando das pessoas quebradas que o reino cresce. Muito pelo contrário. É se aproximando com verdade e com amor. Mas é se aproximando com verdade e amor. Não é para tirar mais proveito ainda dessa pessoa que já está sofrida, que já está miserável. Quantas vezes nós evitamos alguém porque não tem boa reputação? Quantas vezes murmuramos ao invés de acolher, criticamos, julgamos, apontamos? Essas pessoas, na maioria, quase 100%, elas só estão clamando por um pouco de amor, de atenção e de carinho. Ser cristão não é ser perfeito, longe disso. É ser um instrumento de cura. Você escolhe ser médico ou juiz? Você afasta ou você aproxima as pessoas? Jesus não tem medo da sua história. Ele entra na sua casa, ele senta à sua mesa, ele olha nos seus olhos. E talvez hoje ele esteja te chamando para fazer o mesmo com alguém e por alguém. Peça ao Espírito Santo discernimento para não viver uma fé de aparência, para não murmurar, para não excluir quem Deus quer incluir. De repente Deus está colocando uma pessoa difícil aí no seu caminho e você está rejeitando esta pessoa. Porque o reino de Deus não é para os que se acham santos, não. É para os que reconhecem que precisam de salvação. E pode ser que essas pessoas difíceis, citadas como pecadoras, elas que sejam o caminho da minha e da sua salvação. Despertai, porque Jesus, ele come com os pecadores. Que o Senhor Deus te ilumine, abra a sua mente, sua visão espiritual, te abençoa
e te proteja e te livre de todo mal. Um grande abraço e fique com Deus.